Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Márcio Ricardo. A gente está começando agora mais um episódio do podcast Três Pilares. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que já é recorrente na sociedade: a compulsão alimentar. O que é e também o que causa seus transtornos e também o que podemos fazer quando adquirimos essa compulsão alimentar. Então, eu recebo para conversar com a gente sobre a compulsão alimentar o nutricionista Igor Ramos. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Então, vamos lá. Para a gente já dar início, o que é a compulsão alimentar? Como é que se dá? Então, a compulsão alimentar, ela é causada, na verdade, por um estímulo cerebral devido à busca de recompensas como algo, como uma medida de se sentir bem, de sentir prazer, né? Muitas pessoas buscam a compulsão alimentar como uma maneira de fugir um pouco de certos sentimentos, seja ele tristeza, ansiedade, angústia, até felicidade. Então, isso está muito relacionado ao nosso sistema de recompensa. E muitas vezes, né, as pessoas buscam mais os alimentos como algo que é muito fácil de resolver na hora ali. Ah, tem um alimento, é algo mais prazeroso, é algo muito rápido, muito momentâneo, está ali está ali na tua vista, tu recorre ao alimento facilmente para tentar fugir e lidar com esses sentimentos. O problema, Márcio, é que isso acaba gerando diversos transtornos alimentares e gerando até, por exemplo, maior acúmulo de gordura. E com isso, né, se torna uma bola de neve. A pessoa se torna um pouquinho mais cheinho, passa a ter mais fome, porque quanto mais gordura a gente tem, mais fome a gente tem também. Então acaba gerando um ciclo vicioso. Uma coisa que eu acho bem importante falar sobre a compulsão é que a gente muitas vezes busca esses alimentos realmente como algo para se sentir bem, só que não é uma coisa única. A gente pode se sentir bem com outras atividades, como, por exemplo, ler um livro, aproveitar a companhia de uma pessoa, escutar uma música, fazer exercício físico. Tem uma explicação óbvia por trás, claro, né? Quando a gente busca um alimento. Por exemplo, nós temos um estímulo cerebral onde é realmente estimulada por um neurotransmissor que se chama dopamina. É o nosso neurotransmissor da motivação, do prazer e da felicidade. E aí, quando você come um doce, por exemplo, vem uma memória afetiva. Você se lembra de coisas que aconteceram no passado, por exemplo, quando você era mais novo, você buscava um docinho ali para se sentir bem. A gente, quando fazia algo que agradasse aos nossos pais, a gente geralmente recebia um docinho para recompensar, né? Então, isso se torna cada vez mais facilmente ligado a essas memórias afetivas. A gente busca um doce, a gente se sente bem, a gente lembra do passado, a gente lembra que era mais feliz, digamos assim. Então, sempre tem uma explicação por trás. E assim, cada pessoa tem um sistema de recompensa por trás. Tem aquela pessoa que busca o álcool, tem aquela pessoa que busca o fumo, tem aquela pessoa que busca o alimento. Então, como eu falei, isso é só um dos motivos pelo qual nós buscamos se sentir bem, só que não é o único. Então, uma grande alternativa, um grande desafio do nutricionista hoje em dia é fazer as pessoas entenderem isso, porque na verdade os alimentos não servem para nos fazer se sentir muito bem, aliviar o estresse, eles servem para nutrir o nosso corpo, né, as nossas células, e com isso a gente tem um dia a dia mais produtivo, a gente tem um sono mais regular, a gente tem um intestino bem, a gente não ser uma pessoa que tem dificuldade em se concentrar, em memorizar. Então, quando a gente fala de alimentação, eu sempre falo que tudo é nutriente. Se tiver carência nutricional, você tem mais sinais e sintomas relacionados a essa compulsão. Então, as pessoas faltam muito ainda entenderem que os alimentos, eles realmente nos dão nutrientes, e cada um deles nos trazem benefícios. Então,
Eu acho que quando você entender, né, que na verdade precisa de nutrientes para manter o seu corpo muito bem, muito disposto, manter o seu sono, você acaba tendo outro tipo de relação com os alimentos, entende? É, durante esse tempo de pandemia, eu acho que essa situação se agravou mais, né? Então, acho que vocês, nutricionistas, tenham recebido mais casos de compulsão alimentar, acredito eu. Pronto, sim. Uma das coisas que mais aumentou nesses últimos 2 a 3 anos foi a ansiedade e a obesidade. Eu atendo cada vez mais assim, principalmente devido a essa pandemia. As pessoas tinham uma rotina, né? Tinha horário para fazer coisas, para estudar, para trabalhar, para levar a criança na escola. E aí, do nada, né, digamos assim, tiveram essa quebra de rotina. E isso faz, né, essa questão de mudança muito de rotina, faz com que aumentemos muito a ansiedade. E a ansiedade gera compulsão. Então, virou uma bola de neve também, né? Foi desenvolvida a ansiedade devido à pandemia, essa ansiedade gerou compulsão, que gerou mais acúmulo de gordura. Doutor, para a gente, a diferença entre ansiedade e compulsão alimentar é só a questão da alimentação? Não. No caso da ansiedade, ela gera diversos sinais e sintomas. Isso é uma das coisas que eu converso também com os meus pacientes durante a consulta. Por exemplo, existe um grau de ansiedade que chega a ser normal, chega a ser leve. É aquele tipo de ansiedade que você tem tem um compromisso em certo dia, você fica ansiando por aquilo, você fica pensando como vai ser, se pode dar certo, o que é que pode dar errado. Isso é algo normal. Só que você ter outros sinais e sintomas que atrapalham o teu dia a dia, não, isso não é normal. Isso é patológico já. Por exemplo, você ir deitar na cama, você passar mais de 1 hora pensativo no que tem para fazer no outro dia, do que você tem que fazer amanhã. Então, são coisas diferentes. Tem muito sinal e sintoma que é muito comum. Por exemplo, essa questão do sono, por exemplo, a compulsão alimentar, vem muito com a ansiedade também, mas são coisas distintas. A compulsão, ela, ela é uma das causas oriundas da ansiedade. E a ansiedade e a compulsão não gera ansiedade, né? É a ansiedade que gera compulsão. Então, são coisas diferentes. Ok. A pessoa desenvolveu nessa compulsão alimentar. Como é que vocês, nutricionistas, fazem para acompanhar e o que que essas pessoas devem fazer? Perfeita pergunta. Primeiro, eu identifico o grau de ansiedade, porque se for algo muito grave, eu indico para um psicólogo, psiquiatra, para a gente fazer um trabalho multidisciplinar e aí esse paciente evolui bem mais. Mas se não for algo muito forte, né, que eu vejo as causas ali, por exemplo, essa pessoa está se restringindo muito, está comendo pouquíssimo, está comendo pouco carboidrato, que tem muita relação também com compulsão alimentar, né? As pessoas têm essa crença que carboidrato engorda, que carboidrato aquilo, então elas são muito extremistas, elas tentam resolver por si só, digamos assim, a dor delas. Eu estou um pouquinho mais cheio, eu tenho que emagrecer, eu fecho a boca, eu paro de comer, eu passo fome, entendeu? E não é assim. Então, primeiro eu entendo a causa, a raiz do problema, para depois tratar. Tem muitas coisas, Márcio, que envolve a questão da ansiedade e da compulsão alimentar, que é o quê? O sono, por exemplo, que desde 1950 para cá, os brasileiros reduziram muito o tempo de sono e, com isso, aumentaram muito a compulsão, muito a ansiedade, muito o nível de estresse. Isso é comprovado cientificamente, não é coisa que eu estou comentando, isso já é comprovado de fato. Então, eu primeiro entendo a raiz do problema. Pode ser por causa desse sono que está ruim, está dormindo pouco, está acordando muito à noite? Pode ser. Aí eu começo avaliando a alimentação. Pode ser também pela questão de estar se restringindo, está comendo pouco carboidrato. Pode ser também. Pode ser carência de nutrientes, que tem alguns nutrientes que ajudam
a gente a formar a serotonina, que é outro neurotransmissor, só que esse é mais relacionado com comportamento alimentar, com ansiedade também, com sono. Inclusive, as mulheres têm uma queda absurda, por exemplo, na TPM, e por isso que elas comem mais, elas têm mais vontade de comer, elas têm mais desejo por doce, é devido a essa queda desse neurotransmissor. E como é que eu faço para tratar isso? Eu adequando a dieta. Tem algumas frutas, por exemplo, mamão, kiwi, abacaxi, banana. Então, eu tento encaixar, fazer combinações de alimentos que fazem com que nós aumentemos a produção desse neurotransmissor, que se chama serotonina. Entendeu? Então, primeiro, eu entendo a raiz para depois tratar. E não com medicação, digamos assim. Tem muita gente que acha que, para ansiedade, tu toma Rivotril. Para ansiedade, porque está atrapalhando teu sono, por exemplo, tu toma um diazepam. As pessoas tendem a remediar o problema, entendeu? E não realmente tratar a causa, na raiz do problema. Então, é isso que eu busco. Como eu te falei, eu avalio primeiro o grau de ansiedade, o grau de compulsão. Se der para eu resolver sozinho, digamos assim, eu resolvo. Se não der, fazer o acompanhamento com um psicólogo ou psiquiatra. Mas é isto. É algo bem complexo. Em questão de gênero, vamos dizer assim, quem está mais propício a ter compulsão alimentar, o homem ou a mulher? A mulher. A mulher, por uns três motivos, pelo menos, umas 3 fases da vida dela. A primeira é TPM, como eu falei, tem uma queda realmente da serotonina, o que faz com que aumente muito a fome, a vontade de comer, coma mais por prazer, né? E ela tem uma fome diferente, se chama fome hedônica, que é uma fome mais por desejo mesmo, não é por natureza, não é aquela fome natural que a gente está com o estômago vazio, ele ronca, a gente tem um estressezinho, não. A da mulher é uma fome por desejo. E outra fase, por exemplo, é na gestação, né? O nosso corpo é tão inteligente e ele acaba gerando alguns mecanismos de fome para fazer com que a mulher coma mais, para não faltar nutriente, não faltar energia para o feto se desenvolver. E a terceira fase é a menopausa, onde ela tem uma queda muito maior desse neurotransmissor. E dessa vez ela se mantém, porque na TPM o que é que acontece? Tem uma fase da TPM onde essa serotonina ela cai. Só que com o passar da TPM, esse neurotransmissor ele tende a aumentar de novo. E na menopausa, não. Existe a queda e ele se mantém baixo. Então, é algo constante, diferente da TPM. Entende? Então, é muito mais comum na mulher também. Pessoas que têm obesidade, como é que funciona aí? A compulsão alimentar mais propícia para quem tem obesidade já? Os sintomas são piores? Como é que funciona para aquelas pessoas que já têm o quadro de obesidade? No quadro de obesidade também é um pouco mais complicado, porque o que acontece? Existe um hormônio que se chama leptina. Esse hormônio, ele age no nosso cérebro como se ele fosse um mensageiro falando o seguinte: você está saciado, você não precisa comer mais, né? A gente começa a fazer a refeição, a mastigar, e esse ato de mastigar faz com que a gente envie mais sinais dessa leptina até o cérebro. Só que o obeso, portanto, ele comer várias e várias vezes em muitas quantias, ele cria uma resistência a esse hormônio, a essa leptina. Ou seja, ele come, mas não sacia. Não chega a mensagem para o cérebro dele que ele está saciado, que ele não precisa comer mais. Então, um dos desafios na obesidade, no caso do nutricionista, é gerar muita saciedade para ele. É explicar para ele esse processo. Como assim? O ato de mastigar mais, de levar mais tempo para se alimentar, de prestar atenção na comida. Até quando a gente visualiza ali a comida que está prestando atenção, isso afeta também a saciedade. É o ato de explicar que se ele tiver, por exemplo, com muita fome, ele estiver se alimentando, ele pode, na metade do prato, parar ali 2, 3 minutinhos
depois voltar a comer. Isso vai fazer com que esse hormônio ele seja muito mais estimulado, muito mais enviado para o nosso cérebro dizendo que está saciado. Então, um dos desafios é promover saciedade, é fazer com que o paciente entenda que ele precisa prestar atenção no que ele está comendo para ter mais saciedade, e também a questão das combinações dos alimentos, Márcio. Tem os alimentos fontes de fibras, eles formam uma espécie de gel no nosso estômago, fazendo com que nós fiquemos mais saciados, né? Dá uma sensação de mais preenchimento. Porque o nosso estômago é como se fosse um balão. Um balão. E quando a gente está muito tempo sem se alimentar, ele meio que murcha. E isso dá muita fome. Isso nos envia muito sinal de fome. E o ato de preencher ele faz com que a gente fique mais saciado. Então, as fibras, nesse caso, elas formam essa espécie de gel no nosso estômago, fazendo com que a gente fique saciado. E aí, é muito raro, para te falar a verdade, uma pessoa gordinha, acima do peso, uma pessoa obesa, falar que passa fome fazendo uma dieta muito bem prescrita, entendeu? Porque a gente tem muita coisa, muita carta na manga para usar. Então, às vezes as pessoas até reclamam que estão comendo demais, entende? É só mais uma questão de atenção, de saber explicar, de combinar direitinho a dieta do paciente, que dá certo. Que dá certo. Mas sim, o obeso, por exemplo, precisa de um cuidado muito maior, uma atenção muito maior, assim, um acompanhamento mais de perto. Já aconteceu casos de compulsão alimentar em crianças? E como é que é trabalhado? Sim, crianças também têm, inclusive vem aumentando. Inclusive, as crianças também estão mais obesas hoje em dia. A gente já tem crianças com hipertensão, com diabetes. Eu atendo muitas crianças também, mas geralmente acompanhado pelos pais, com ansiedade, um pouquinho de compulsão também. Nesse caso, Márcio, dependendo da idade, se não for uma criança ali a menos de 13 anos, por exemplo, se for uma criança menos de 13 anos, na verdade, eu explico mais para os pais sobre educação alimentar. O que é que ele pode fazer para fazer com que ele fique mais saciado, o que é que ele pode fazer para diminuir a ansiedade, que é a ansiedade que está gerando essa compulsão. Então, a questão da rotina, né? Dele ter horários para fazer as coisas, para brincar, para estudar, para jogar bola, por exemplo, para dormir. Os pais têm que tocar muito nessa tecla, porque isso é o que é mais ansiolítico, isso é o que mais reduz a ansiedade. É a questão de ter rotina, de fazer ele entender que ele precisa ter rotina, ter horários para fazer as coisas. E sempre com a alimentação por trás, com as refeições, com os lanchinhos mais saudáveis. E é lógico, Márcio, dentro do possível da criança, entende? Não adianta, por exemplo, eu pensar em passar um pão com ovo para a criança, sendo que no café da manhã ela toma cereal com açúcar e leite, entende? Então tem que ser algo muito dentro da realidade. Eu, mesmo que utilize ali uns alimentos mais palatáveis, porque as crianças realmente gostam mais e tal, eu consigo incluir no planejamento alimentar, eu consigo falar de frequência. Ó, essa criança consome o que na escola, de manhã? Faz um lanchinho com coxinha com pastel, beleza. Eu vou lá e tento incluir um misto com peito de peru defumado e queijo mussarela. Então, a gente vai tentando tornar uma alimentação dentro do que é a rotina, a realidade e os hábitos daquela criança. Porque não adianta também ela, ela começar a se alimentar de uma forma que ela só consiga se manter por 2 semanas, 10 dias. Entendeu? Para mim, não é válido. Ela tem que levar aquilo como estilo de vida, como algo que seja mais fácil, mais prazeroso para ela. Mas nesse caso, realmente, a conversa, nesse caso, é mais com os pais mesmo, ensinando como fazer ela ter mais saciedade, como não deixar com muito apetite, o que é que pode gerar mais fome nessa criança, mais desejo por comer, a questão do sono, como eu falei, de não estar hidratado, de não cuidar do intestino. Inclusive, Márcio, o intestino tem uma forte relação com ansiedade, com depressão e compulsão alimentar. Inclusive, muito mais alto em crianças. Ou seja, crianças que não têm o intestino tão saudável,
elas são mais ansiosas, mais hiperativas, mais depressivas e elas comem muito mais. E aproveitando essa sua fala de agora e com a fala de início, e isso é algo que está relacionado com a criação, né, em relação a doces, né, chocolates, A tem a memória ver, né? afetiva que eu falei, sim, a memória afetiva, Isso. perfeito, tem sim. Se você perceber, né, se você analisar, avaliar, na nossa infância, a gente realmente era mais compensado por algo que a gente fazia ali e os pais gostavam, ia compensar a gente com um docinho. Então, até a criação, né, o ambiente, a convivência também faz muita diferença. E se a gente fala de criança, a criança não sabe que, por exemplo, coxinha faz mal, não sabe que tomar 1 litro de refrigerante por dia faz mal, ela quer saber que aquilo é gostoso, é palatável, ela se sente bem. Então, mais uma vez, eu converso com os pais para controlar, digamos assim, conversar um pouco, melhorar a ambiência, a convivência das crianças, porque fica mais fácil, né? E os pais sempre tentando explicar, ó, a gente vai comer isso aqui porque isso vai te ajudar, por exemplo, a correr melhor no futebol. Você vai precisar ter energia para isso, você vai precisar melhorar isso devido a essas questões. Então, sempre tem que tentar explicar e tocar um pouquinho na dor da criança. Na dor é o quê? A dor da criança ela sempre tem uma dor. Tem uma menininha que quer melhorar um pouquinho o seu cabelo, que tem queda de cabelo, que tem um cabelo um pouquinho mais ondulado. A gente usa essa dor, come esses alimentos aqui que vão te ajudar melhor do que esses alimentos que você consome no lanche, na escola. Então, a gente tem que tentar estimular um pouquinho elas, entendeu? Pegar algo que seja o forte, né? Que incomode elas, entendeu? Isso. Aí fica mais fácil. Tudo bem. Abrindo um parênteses, só para te dar uma curiosidade minha, tem algumas crianças, né, que têm 13, 14 anos e já são um poste. Acredito que você já tenha visto. E tem outras que têm 20, como eu, 20, 25, e são bem pequenininhas. Tem alguma coisa relacionada à alimentação também? Muita. Ei, primeiro me diz uma coisa, só tem 20 anos, é? Só. Rapaz, tô velho, hein? Mas tem, Márcio. É o seguinte, questão de estatura, de crescimento, se dá principalmente pelo desenvolvimento dos ossos. E para uma criança ter um bom crescimento, o que é que ela precisa? Cálcio, principalmente. É um nutriente que ajuda a fortalecer, a desenvolver, a melhorar a densidade, né? Que é a força, que é a estrutura dos ossos. E com isso, a alimentação vem por trás. O que a gente sabe? 3 porções de laticínios por dia, por exemplo, queijo, iogurte, leite, já é mais do que o suficiente para bater a quantidade de cálcio por dia para uma criança. Isso é muito mais importante bater a quantidade de cálcio nas crianças do que os adultos, por exemplo, porque elas já passaram ali da sua fase do estirão, do crescimento, elas só precisam manter uma boa saúde óssea, mas tem uma forte relação devido a essa questão do cálcio. E também, eu até publiquei recentemente sobre osteoporose e açúcar. Também tem a ver a questão do consumo excessivo de açúcar. Né? Não sei se você viu ali, tem uma notícia rolando sobre um jovem de, acho que é 20 anos, 21, que desenvolveu osteoporose, porque estava tomando 3 litros de refrigerante por dia, acho que era isso. E aí, eu busquei na literatura para postar ali no meu Instagram, para mostrar às pessoas que não é pelo fato de ser refrigerante, é pelo fato de ser açúcar e excessivamente. E aí, eu trouxe o seguinte, que um copo de suco de caixa por dia, ou de refrigerante, já aumenta a chance para desenvolver osteoporose em quase 2 vezes. Isso você fazendo uso só por um mês. Vê que absurdo. Imagina a pessoa fazendo uso todos os dias de refrigerante ou suco de caixa durante anos. Entende?
Pois é. E tem uma explicação por trás também. O açúcar, ele diminui a absorção de cálcio. Então, mesmo que você suplemente cálcio, mesmo que você consuma os laticínios certinho, você não absorve tão bem esse cálcio pelo seu intestino. Além disso, você expulsa mais cálcio também do teu corpo. O açúcar faz isso. O consumo excessivo de açúcar. Entendeu? Então, de novo, trazendo a questão do extremismo. As pessoas são extremistas demais. Ou elas querem parar de comer tudo, ou elas querem comer tudo. Então, eu acho que todo mundo deve ter uma vida equilibrada em todos os pilares. Saber lidar, né? Você aproveitar um pouco, você comer um pouco mais, mas você saber o período também de se retrancar um pouquinho, de se cuidar um pouco mais. Eu acho que tem que ter um meio termo. Doutor, para a gente ir encerrando, eu queria que o senhor explicasse aqui de uma forma leiga, né, o processo. Tem muita gente que é acompanhada por nutricionista, beleza, mas tem muita gente que não é. Então, para aquelas pessoas que não têm um acompanhamento com um nutricionista, como é que eu sei que estou com compulsão alimentar? Sozinho não tem como. Porque assim, ó, pensa que para até os profissionais é algo difícil de você saber a causa. E muitos profissionais, não generalizando, tá? Mas eu falo isso porque eu vejo isso todos os dias. Mas muitos profissionais, eles só querem o quê? Receitinha, remediar. Tá com compulsão, isso e aquilo. Não busca saber como é que está o dia a dia dessa pessoa, como é que está a alimentação dessa pessoa, como é que está o sono, como é que está o intestino. É muito difícil mesmo algum profissional chegar e estudar o paciente. Tentar saber a causa daquilo. Eles só vão no mais fácil, que é o quê? Remediar. Remédio, medicação, para diminuir fome absurdamente, diminuir a vontade de comer, e não estão tratando. Então, sozinho, Márcio, é muito difícil. Muito difícil. Eu diria quase impossível. Só se fosse uma pessoa assim mais de dentro, que buscasse muita informação sobre isso, visse o que realmente de fato causa. Quando você entender a fisiologia, a causa, né, de onde é que vem, fica mais fácil, porque você meio que vai eliminando. Pode ser porque eu estou comendo pouco. Pode ser porque eu pulo muita refeição. Pode ser porque está faltando carboidrato. Então, você tem que ir estudando ali, avaliando o caso. Não é algo tão simples. Doutor, suas considerações finais. Para mim foi um prazerzão, Márcio. Inclusive, é o meu primeiro podcast. Eu já dei algumas palestras e tal, mas podcast é a primeira vez e muito bom. Gostei de verdade. Bater esse bate-papo aqui. Espero ajudar o maior número de pessoas aí possível. Ótimo. Eu que agradeço, viu, a sua disponibilidade por estar conosco. Os seus ensinamentos, tenho certeza que vai ajudar uma galera aí, viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Márcio. O podcast Dois Pilares está disponível nas principais plataformas de áudio e de vídeo, então você pode sempre nos acompanhar pela Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music e também no YouTube. Toda quarta e sexta sai um episódio novo, não se esquece, tá? Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais através do @pod3pilares. Eu assino a edição deste episódio e no comando dos designs está a Maria Beatriz, a Bia. Até a próxima, estou te esperando.